Eu acredito que assim como a busca de um técnico, a busca de um diretor executivo também deve ter uma linha de raciocínio. Você acha que existe, que o Santos está atirando para todo lado, ele tomou algumas negativas, existe essa possibilidade do Alexandre Matos, que é uma pessoa super reconhecida por duas coisas, né? Pelo trabalho também no Palmeiras e por gostar de grandes investimentos. E também como você enxerga essa busca pelo Santos também de jogadores, né? A gente viu aí tanto o Zé Roberto, como mesmo um nome que está mais em alta nesse momento é o do David. Só para a última pergunta, como que você enxerga esses nomes do Santos? Então, eu acho que o Santos, depois de todo o processo que teve, ele se convenceu da necessidade de ter um executivo, mas ele ainda não está convencido do que ele espera de um executivo. Porque quando você olha os nomes, você vê que são perfis completamente diferentes. Né? A gente soube que o primeiro nome que quase foi aprovado foi o Klaus Câmara, que foi do Cruzeiro, do Sport e do Grêmio, que na verdade ele teria sido aprovado e depois de uma última conversa do Schalke com o CEO do Grêmio, reprovaram o nome dele. Aí depois você vê o Alexandre Matos. Cogitar o Alexandre Matos no Santos, para mim, no mínimo falta de malícia. E eu vou dizer por quê. Porque todo mundo que trabalha com futebol sabe que em 2022 o Alexandre Matos vai ser o executivo de futebol do Palmeiras com a Leila, presidente do Palmeiras, pela relação que eles têm muito próximo. Então você vai trazer um cara desse, que tem um perfil pavão, perfil de querer contratar, de gastar bastante, para um clube que não tem dinheiro e vai deixar ele conhecer todos esses contratos do Gabriel Pirani, do Marcos Leonardo, do Kaique Fernandes, do Caio Jorge, de não sei mais quem, com todos os detalhes, para daí que 7 meses ele está no Palmeiras com um caminhão de dinheiro, né? Porque a Leila, a hora que ela assumir como presidente, ela vai, se hoje ela dá um caminhão de dinheiro, ela vai dar uma frota de dinheiro para ela, presidente do Palmeiras. Então, e você vai trazer esse cara para esse cara ter uma relação dia a dia com os seus jogadores, daqui 7 meses ele tá em outro clube com um caminhão de dinheiro e poder tirar todo mundo do Santos. Para mim seria uma falta de malícia. E daí nos jogadores, você vai para jogadores com perfis completamente diferentes, né? O Zé Roberto é um perfil mais boleirão, vamos dizer assim, né? É aquele mais motivador. O Roque Júnior já é um cara mais sério, né? O David é um cara que, para mim, não sabe o que quer ainda da vida, né? Porque ele já foi empresário, ele já foi técnico, hoje está como sei lá o que no Cruzeiro, já mudou tantas vezes a função dele no Cruzeiro que eu nem sei qual é mais a função dele. Então, para mim, parece que é um cara que ele não sabe o que ele quer, né? Ele já não sabe se ele quer ser técnico, se ele quer ser empresário, se ele quer ser diretor. A gente volta no que eu falei no começo, não existe uma regulamentação da profissão ainda, qualquer um que achar que entende de futebol pode ser o executivo. Isso para mim é muito ruim. Então assim, eu espero o nome, mas eu temo que o Santos tenha trazido um profissional, contrate um profissional só para dar uma resposta para o torcedor, porque o torcedor disse que precisava. Né? Esse para mim é o meu maior temor, sem ter uma convicção do que ele quer desse profissional. Olha, eu só queria lembrar o Santos que precisando, dá para a gente negociar. O Giovani, tudo bem, salário no Diário do Peixe é altíssimo, mas dá para fazer uma negociação. Brincadeiras à parte, acho que é a primeira vez, pelo menos, que eu converso a gente conversa sobre 1 milhão de coisas, mas sobre isso especificamente, a gente nunca tinha conversado. Eu achei muito esclarecedor. Eu fiquei que nem a Bel, pensando, meu Deus, quantos erros o Santos poderia ter evitado nos últimos 4, 5 anos, se tivesse um executivo de futebol, porque não tem, mas não é de hoje. Não tinha na gestão Pérez também. Eu não lembro antes, tá? Mas e essa é uma coisa que até, vou dizer para vocês, o último que eu lembro foi o Fernando Silva, no caso, que foi quem eu votei na eleição. Ele era o homem forte. Você tinha o Ximenes e antes você teve o Paulo Autuori, né? Mas eles eram esse papel? Esse era o papel deles? Então, é que na gestão do Pérez, vocês lembram que mudou muito, né? E daí, assim, até um grande exemplo. Teve o William Thomas, o Gustavo Vieira. Começou com o Gustavo, nomes, né?
Começou com o Gustavo e com o William Capita. Lembra do William Capita? Sim. Que era o ex-jogador do Corinthians? A gestão Pérez começou com os dois, o Gustavo ficou 48 dias. Saiu o Gustavo, aí depois veio o Ricardo Gomes, que era o técnico. Já é um perfil diferente. Menos de 48 dias, no caso. 48 horas, se eu não me engano. Que acho que demorou. Acho que o Santos ficou um tempo sem, e daí veio o Ricardo Gomes. Né? Aí o Ricardo, que já é um perfil totalmente diferente do Gustavo. Aí, depois, teve mais um que veio. Teve o Paulo Autuori depois, mas antes do Paulo Autuori teve outro. Não, o Paulo Autuori que trouxe o William Thomas. E daí, quando o Paulo Autuori saiu, o William Thomas assumiu. E daí o William Thomas trouxe o Jorge Andrade. Quando ele saiu. O William Thomas, inclusive, para quem não sabe, adorava. Quando o William Thomas saiu, ficou o Jorge Andrade. Então, hoje, o responsável pelo departamento de futebol profissional do Santos era o terceiro ali, né? Porque veio o Paulo, trouxe o William. Aí o William trouxe o Jorge. Aí saiu o Paulo, ficou o William. Aí saiu o William, ficou o Jorge. Então, assim, tá vendo? Tá vendo como estava fora do normal o departamento de futebol do Santos? É só por essa equação, assim, você percebe que estava errado. Ele estava comandado pelo terceiro cara na hierarquia que veio para fazer uma outra função. Esse é o ponto dele, né? Por mais que eles tenham sido quem sobrou ali, ele não é o Jorge Andrade não é o executivo de futebol, ele está num cargo abaixo. Então, enfim, acho que então é isso. Desde que o Autuori saiu, o Santos não tem exatamente uma pessoa nessa função, porque o William Thomas tampouco era o executivo, ele também era o gerente, não era? Porque o Jorge era o gerente da base quando o William Thomas estava lá. Isso, aí o William assumiu, aí o William tomou as decisões, eu não gosto dele por isso, porque ele tomou as decisões como a contratação do Gesualdo, foi uma contratação do William. Quem decidiu a contratação do Gesualdo foi o William. Né? Então, assim, ele nunca foi um porta-voz do Santos, ele nunca apareceu para dar entrevista, e daí eu falo, eu tenho várias restrições também ao Paulo Autuori, justamente por isso de ficar mudando, não saber se ele quer ser técnico, se ele quer ser diretor, uma hora quer ser técnico, aí nunca mais vai ser técnico, aí ele é diretor, aí ele é demitido diretor, aí ele esquece que ele falou que nunca mais vai ser técnico e volta. Hoje ele é head coach. Ele é os dois. Ele não sabia o que ele queria ser, ele virou os dois. O Atlético. Head coach, para mim, é o dono do box do CrossFit, a gente chama assim. Então, mas eu vou dar um exemplo para você. Então, resumindo esse episódio, o Paulo Autuori é o dono do box do CrossFit. É isso. É isso, basicamente é isso. Mas ó, vocês vão lembrar que a gente aqui criticava muito as entrevistas do São Paulo reclamando do Santos. Né? Toda hora o São Paulo reclamava do Santos. Ele só parou de reclamar, ele não deu, se vocês perceberem, ele não teve nenhuma reclamação do São Paulo, justamente no momento em que o Paulo Autuori era o diretor de futebol, porque aí ele viu que tinha um comando no departamento de futebol ali, seja ele bom ou ruim, mas tinha. Então, no período do Paulo Autuori, não teve nenhuma reclamação, não teve nada que vazou do São Paulo cobrando reforço, xingando não sei quem, falando que precisava não sei o quê. Não teve, porque tem comando. Você pode dizer se é bom ou ruim, mas tinha. E esse também é um papel do executivo de futebol. O Alexandre Matos, só voltando aqui ao que a gente falou, todo mundo olha para as contratações, aí tem gente que analisa se a contratação deu certo ou deu errado, mas tem uma coisa positiva dele, né? Eu falei que não contrataria, mas tem coisa positiva dele. Você não viu um problema de vestiário no Palmeiras, de birrinha de jogador, você não viu acontecer uma vez reclamação pública de jogador contra o Palmeiras. E olha que se trabalhava com grandes personalidades lá dentro, né? Isso. Quantas vezes a gente viu o jogador do Santos reclamar publicamente do Santos nos últimos anos? Demais. Coisa que eu não quero nunca mais ver. Inclusive, era o que eu estava falando, que na campanha, nessa última campanha, eu valorizava muito esse discurso do Fernando Silva, que foi o homem forte do futebol do Laor, justamente por causa disso, né? Enfim, já passou, já ganhou o Rueda, não estou aqui fazendo uma crítica ao Rueda, estou elogiando justamente que esse era um ponto que o Fernando levantava muito, porque há muito tempo o Santos sofre com isso e basicamente a gente não aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais, vamos ver. Eu só estou com medo de esse executivo de futebol que o Rueda está prometendo tá tão na cara do gol quanto o patrocínio master do Pérez. Eu fico nesse
nesse medo, porque ele falava, não, já tá tudo certo, vamos apresentar. Ou do camisa 10 em 10 dias, né? O camisa 10 em 10 dias foi clássico. Não, mas dá pra gente adaptar pro Rueda também, né? Não vamos deixar só pros outros, não. O fim do transfer ban. Era sempre na semana seguinte. Se for tão rápido quanto o fim do transfer ban, também não estou muito interessado, no caso. Esse que é o ponto, né? Então, mas assim, agora o que eu acho... todo mundo devidamente cornetado, né? Agora já cornetamos todo mundo, né? Isso. Ou alguma corneta para finalizar, Giovanni Martinelli? Eu tenho uma corneta para finalizar. Eu acho que assim, o mais importante é que agora o Santos decidiu o que quer, mesmo sem saber no que, mas ele quer. Mesmo se ele trouxer um cara que seja o David, por exemplo, que seria a minha milionésima escolha. Legal, mas tem o cara lá. Se ele chegar, vou ficar bem confiante. Tem um cara lá, vai ter um cara lá que não deu certo, troca. Aí fica mais fácil. É mais fácil você trocar do que você criar uma posição nova, que não deveria ser nova. É tipo emprego, né? Que é mais fácil você conseguir um emprego estando empregado do que conseguir um emprego estando desempregado. Então, vai ter o David lá. O que ele vai fazer? Não sei, vamos ver aqui o que ele vai fazer. Tudo bem, não deu certo? Renato, né? Troca. O Renato foi isso. O Renato foi aqui que o Renato é. O Renato faz isso. Não, o Renato faz isso. E no fim, a gente nunca soube efetivamente qual era a relevância do Renato lá dentro, né? Então, e tem outra, né, Giovanni? Se você não sabe o que a pessoa faz, você não consegue responsabilizá-la por isso. Logo, a cobrança é menor. E sabe aqui, eu vou dar a minha última cornetada, porque vocês sabem que eu sou corneta, né? Eu não sabia desse nome que você trouxe aí do David, mas, gente, o que o Rueda sempre falou na campanha, né? E a Anitta sabe que eu sempre falei que o meu temor em relação ao Rueda era justamente o departamento de futebol, o conhecimento de futebol, que ele não gosta, não entende e não quer nem entender desse futebol com essas práticas que existem hoje em dia. O David, ele tem uma empresa de agenciamento de jogador. Quando ele foi para o Cruzeiro, ele deixou a empresa com um cunhado ou alguém dele, que é uma empresa que é ligada ao Jabaquara e tem vários jogadores nas categorias de base do Santos. Você vai trazer um executivo de futebol que é ligado a uma empresa que tem vários jogadores dentro da sua categoria de base? Se ajudar a renovar, pode ser. Não é uma prática nova, né? Não é uma prática nova. Então... Então fica aí a corneta de Giovanni Martinelli para finalizar. Giovanni, muito obrigada, sabe? Junta nós três, não para de falar nunca mais, então vou... Só tem 40 minutinhos. Exatamente, os três que não querem parar de falar nunca mais. Acho que foi essencial essa conversa para a gente devia ter trazido a Laura hoje, ela ia falar bastante com nós três aqui. Coitada, a gente já tem esse problema quando são só nós duas e ela, imagina com o Giovanni.